Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é mais uma aula da disciplina de Gestão da Informação que eu ministro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. O conceito de arquitetura. A arquitetura é tanto o produto quanto o processo de planejar, projetar e construir estruturas que funcionam com um propósito. A arquitetura é uma descrição formal, isto é, uma representação abstrata de um sistema. A arquitetura é um modelo conceitual que define a estrutura, o comportamento e outras visões relevantes para o entendimento de um sistema, permitindo que esse entendimento comum seja formado sobre a sua realidade concreta entre diferentes indivíduos com diferentes formações e experiências de vida. A arquitetura de qualquer sistema descreve a sua organização, princípios de desenho e evolução incorporados em seus componentes, pelo que define tanto as propriedades quanto os relacionamentos entre os componentes e com o ambiente. Os relacionamentos em um sistema definem as interfaces internas entre as partes componentes e as interfaces externas entre o sistema como um todo e o seu ambiente. A arquitetura é a representação formal e racional de um sistema. Sendo uma descrição formal, ela utiliza uma linguagem cujo vocabulário e relacionamento entre os termos deste vocabulário é previamente estabelecido entre a comunidade de pessoas que precisam compreender o funcionamento do sistema. É baseada em um conjunto de perspectivas ou visões conceituais do sistema, que permitem a desconstrução do todo complexo em termos de componentes e camadas de componentes que interagem entre si. Cada uma destas visões conceituais do sistema pode ter a sua própria linguagem, o seu próprio vocabulário e conjunto de regras que permitem combinar os termos do vocabulário e construir símbolos com um significado mais complexo. É ainda todo o conteúdo informacional dos elementos do sistema, das interrelações entre estes e das regras que governam estas interrelações. Tipos de arquiteturas e os seus exemplos principais. Existem vários tipos de arquiteturas em diversas disciplinas do conhecimento humano. Temos as arquiteturas de edificações e de interiores. Temos a arquitetura de computador, do hardware e dos seus componentes. Temos as arquiteturas de software e de aplicações informáticas. Temos a arquitetura empresarial, que é importante para compreender a organização de empresas. Temos arquiteturas de negócio e arquiteturas de processos, que também tem uma aplicação na área de administração. Temos a arquitetura da informação, que é utilizada principalmente na ciência da informação, mas também na informática. E na área de economia comportamental, temos a arquitetura da escolha, como um exemplo de aplicação do conceito de arquitetura na ciência econômica. Especificamente nas áreas de informática, nós temos os seguintes exemplos de arquitetura. A arquitetura de computador, que é a arquitetura do hardware e os seus componentes. A arquitetura de rede de comunicação. A arquitetura de software, que permite entender os componentes
constituem os aplicativos e sistemas de informação de um ponto de vista de engenharia. Ainda neste sentido, temos arquiteturas de aplicações específicas que permitem compreender a dinâmica de tipos de sistemas computacionais. Entre estas arquiteturas de aplicação, nós temos a arquitetura cliente-servidor, a arquitetura web, que é usada para aplicações na internet, e a arquitetura orientada a serviços, conhecida pelo acrônimo SOA, que também é para aplicações que usam a internet. E por fim, a arquitetura de informação, que também é muito importante para a disciplina da ciência da informação. O que é uma arquitetura de computador? É o conjunto de princípios e métodos para descrever e projetar a organização e a funcionalidade de sistemas de computação digital. Os primeiros projetos de arquitetura de computador mecânicos são atribuídos ao inglês Charles Babbage e ao alemão Konrad Zuse, enquanto os primeiros computadores digitais foram concebidos por John von Neumann e Alan Turing. O modelo básico de arquitetura consiste essencialmente de uma unidade central de processamento de dados, o conjunto de barramentos para o fluxo de dados de entrada e saída da unidade central de processamento, a memória de dados principal de acesso aleatório, do inglês Random Access Memory ou RAM, e os controladores dos dispositivos de entrada e saída de dados, como disquetes, o drive de CD-ROM, disco rígido, monitor, teclado e impressora. A arquitetura de rede é como se designa um conjunto de camadas e protocolos utilizados em redes de comunicação entre computadores. A especificação de uma arquitetura deve conter informações suficientes para permitir que qualquer desenvolvedor programe um controlador desta camada específica ou construa um hardware para a camada inferior, conhecida como camada física, de forma que, obedecendo corretamente o protocolo, é possível a comunicação entre camadas, bem como a comunicação entre implementações do controlador desta camada de diferentes fornecedores. O modelo OSI define 7 camadas para a arquitetura de redes entre computadores, 3 camadas para as aplicações que usam redes: aplicação, apresentação e sessão. Uma camada para o transporte de pacotes de dados, que costuma ser a TCP ou a UDP. Uma camada de rede, que costuma ser a IP. E 2 camadas para a infraestrutura física das redes, a camada de enlace de dados e a camada física propriamente dita, do hardware. A arquitetura de aplicações é o termo genérico para os princípios e as práticas para o projeto de sistemas de informação com infraestrutura de tecnologia da informação. A arquitetura de aplicações mais elementar, ela consiste de plataforma de hardware, sistema operacional, bancos de dados e servidor de aplicações, as aplicações propriamente ditas e ainda uma camada de integração das aplicações. A arquitetura cliente-servidor é um modelo de arquitetura de aplicações ou sistemas de informação que distribui as tarefas de processamento de dados e os recursos computacionais entre vários computadores, sendo estes tipificados como computador cliente, geralmente usando uma infraestrutura ou uma arquitetura de computador IBM PC ou Macintosh, ou ainda um smartphone que utiliza sistema operacional como o iOS ou Android, e outro tipo de computador conhecido como servidor, que são servidores de aplicações propriamente, ou apenas servidores de dados. Tanto computadores cliente como computadores servidores se comunicam entre si por meio de uma rede de computadores. A arquitetura de aplicações para a internet é um tipo de arquitetura
cliente-servidor, dividida em camadas horizontais, que são a camada cliente, a camada de negócio e a camada de dado, sendo essas duas últimas de computadores do tipo servidor, situadas em 2 ou 3 máquinas distintas. A arquitetura cliente num computador desktop do usuário da aplicação e as camadas de negócio e de dados que podem estar situadas no mesmo computador físico ou em 2 computadores distintos. Além da arquitetura cliente-servidor, outro exemplo de arquitetura de aplicações web é a arquitetura orientada a serviços, conhecida pelo acrônimo SOA, do termo em língua inglesa. A arquitetura orientada a serviços pode ser bem representada a partir do seguinte processo, chamado de Find, Bind e Execute, ou seja, encontrar, vincular e executar. O termo significa que os provedores de serviços registram informações sobre os serviços oferecidos em uma espécie de registro central, com características, indicadores e aspectos relevantes às tomadas de decisão de projeto de software. O registro é utilizado pelo cliente para determinar a escolha com base nas características dos serviços necessários, e se o mesmo estiver disponível no registro central, o cliente poderá utilizá-lo na construção do seu aplicativo, sendo este oficializado através de um contrato. A arquitetura SOA, portanto, especifica visões dos sistemas de informação para acesso via internet aos componentes e suas interfaces, o que, por sua vez, é uma evolução da arquitetura cliente-servidor. A capacidade de mudar e otimizar prontamente os processos de negócio é a chave para a competitividade e o crescimento da organização. As competências organizacionais podem ser comprometidas quando os ativos de tecnologia da informação que servem de suporte não podem responder de forma flexível às mudanças nas necessidades de negócios. Liberar os recursos de TI dos silos de aplicativos e disponibilizar sua funcionalidade para toda a organização promove tanto a otimização de processos de negócio quanto o desenvolvimento de competências. A arquitetura SOA para o design de aplicações promove melhor alinhamento da tecnologia da informação com as necessidades corporativas, permitindo a adaptação tempestiva às novas oportunidades e desafios dos negócios. Observe a figura no canto inferior direito. Sobre a infraestrutura de tecnologia da informação, existe uma camada de processos responsáveis pelo gerenciamento dos dados. Acima dele, a camada de arquitetura SOA, Service Oriented Architecture, ela permite a automação de processos de negócio de maneira flexível, porque os processos são constituídos de serviços de acesso a dados e funções interligados. Sobre a camada SOA, é possível implantar ainda processos de Business Intelligence que vão suportar uma experiência do usuário única. Observe ainda na figura ao centro como funciona o SOA. Uma Enterprise Service Bus fica disponível na organização, permitindo que serviços Web Services SOA implantados em diferentes equipamentos sejam acessíveis mutuamente. Uma terceira arquitetura de aplicações em redes de comunicação é a arquitetura peer-to-peer. Observe
na figura a diferença básica entre uma arquitetura cliente-servidor típica e a arquitetura peer-to-peer. Na primeira, os computadores clientes todos acessam o mesmo único computador servidor. Essa arquitetura é utilizada em aplicativos como o J2EE e o Napster, tendo sido inclusive o motivo pelo qual o Napster foi fechado pela justiça americana, porque todos os arquivos piratas de músicas ficavam em servidores da empresa. Já a arquitetura peer-to-peer não tem coordenação central. Os clientes ligam-se uns aos outros de forma direta, sem intermediários. Essa é a arquitetura utilizada no substituto do Napster, o BitTorrent, que é muito utilizado para compartilhamento de arquivos de música e vídeo, e também na tecnologia blockchain, que é a infraestrutura que suporta as moedas digitais, entre elas a mais conhecida, o Bitcoin. Saindo do domínio das tecnologias da informação para o domínio dos negócios, o conceito de arquitetura empresarial representa um esquema para o desenvolvimento e execução da estratégia de uma organização, baseada em princípios e práticas para os negócios, para a informação, os processos e as tecnologias necessárias. Neste contexto, temos ainda a arquitetura de negócio, que é um esquema para a organização que possibilita o entendimento comum da estrutura do funcionamento e dos objetivos estratégicos de um negócio específico. Faz parte ainda da arquitetura empresarial a arquitetura de informação, a especificação da estrutura e do comportamento de todo um sistema de informação, suportado ou não por tecnologias da informação e comunicação. A arquitetura de informação inclui também a arquitetura de dados, que especifica a coleta, o armazenamento, o processamento e a disseminação de dados na organização. A arquitetura de informação, como já foi dito, é um componente da arquitetura empresarial, tal como a arquitetura de processos, que vão utilizar-se desses dados e informações. Vamos agora analisar uma figura que ajuda a compreender todos os elementos interligados em uma arquitetura empresarial. Ela tem essencialmente 4 camadas. A perspectiva de negócio inclui os objetivos e outros detalhes da estratégia organizacional, principalmente pessoas, organização e processos. A perspectiva de aplicação auxilia na integração de aplicações que suportam os negócios e, em geral, implementa uma arquitetura SOA, Service Oriented Architecture. A perspectiva de dados e informações que são usadas nos negócios constitui a terceira camada. Por fim, a infraestrutura é descrita por uma arquitetura tecnológica que compreende hardware, software e redes de comunicações. Nesta outra figura, é possível entender o propósito da arquitetura empresarial, que é a integração entre estratégia, capacidades organizacionais e tecnologias. Observe que as capacidades elas são implementadas pelas funções de negócio, processos e informação utilizada. A tecnologia, no núcleo, funciona como a infraestrutura que suporta as aplicações que automatizam as capacidades e permitem implantar a estratégia. Esta figura permite entender a arquitetura empresarial em suas duas principais dimensões, que são transversais, uma estratégica à esquerda e a outra operacional à direita. A operacional ela estabelece uma hierarquia de camadas, onde existem uma infraestrutura de tecnologia da informação e gerenciamento de dados, acima dela uma arquitetura de aplicações, em geral implementando uma arquitetura SOA, e acima de todas as capacidades organizacionais,
que são implantadas na organização dependendo de uma arquitetura SOA e dos serviços disponíveis no Enterprise Service Bus. À esquerda, transversalmente, você vê que a visão e os objetivos da estratégia se tornam projetos e princípios e padrões que permitem redirecionar as capacidades organizacionais ao longo do tempo.